Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo esse povão, que Deus abençoe a sua vida grandemente. É um prazer muito grande, nós estamos aqui para transmitir uma palavra de Deus a todos vocês, tá? Vai aí o meu abraço a toda essa gente querida, esse povão aí que aguarda uma palavra, que aguarda uma mensagem. Queremos deixar aqui uma palavra a toda esta gente querida, que Deus possa trabalhar na sua vida de uma forma toda especial e gloriosa, que a presença de Deus possa brilhar na sua vida. No livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo de número 3, a Bíblia relata aqui: mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Esse capítulo fala da idolatria do povo em Corinto. Mas eu não quero falar sobre isto. Eu quero falar a todos vocês nesta oportunidade sobre aquele que ama a Deus, ele é conhecido de Deus. O que eu poderia dizer a todos este povo? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas às vezes se preocupam de ser conhecido pelas pessoas, tá? Por exemplo, eu venho pregando há 36 anos, eu não comecei pregando hoje, outro dia. Abri aqui um canal no YouTube para pregar. Eu venho pregando há muitos anos, longos anos eu venho pregando o Evangelho. Agora que resolvi abrir um canal no YouTube, certo? Mas nós vemos aí as pessoas, por exemplo, tem pessoas que dizem assim: olha, eu tenho interesse, eu quero crescer no reino de Deus, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro. Mas na realidade o reino de Deus, meus amados, é para aqueles que se colocam menor dos menores. Por exemplo, no reino de Deus, o grande é Cristo, o grande é Jesus. Pois qualquer um que quer ser famoso, a fama, ela tem um buraco. Por trás da fama, a pessoa vai cair dentro do buraco. Um exemplo, Jesus, ele é a atualidade de todos os tempos. Jesus, ele é o famoso, está em redes sociais, em todos os lugares. Por exemplo, porque ele é famoso? Quando mataram ele, quando alguém morre, a sua fama acaba. Sem dúvida, a fama acaba. Na decorrência do tempo, quando faz aí aniversário de que morreu, que faleceu, o que acontece? Aí as pessoas, elas fazem o maior lendário do fulano, beltrano, que morreu, quantas décadas faz, e isso e aquilo outro. Mas Jesus não, ele é a evidência da realidade e do tempo. Por exemplo, quando você vê aqui, se alguém ama a Deus, este é conhecido de Deus. Tem alguma coisa mais gloriosa do que ser conhecido de Deus? O que adianta as pessoas me conhecerem se Deus não me conhece? Opa, mas espera aí, pastor, Deus conhece todas as coisas. Mas o que Jesus disse? Naquele dia muitos vão chegar e vão dizer: em teu nome eu expulsei demônio, eu curei os enfermos. E o que Jesus vai dizer? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo que está preparado para o diabo e seus anjos, que eu vos não te conheço. Oh, mas eu vivi dentro da igreja, eu pregava, eu cantava, eu não te conheço. A coisa mais interessante que tem é o seguinte: é amar a Deus. Todos aqueles que amam a Deus é conhecido dele. Por isso que em Provérbios relata: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontram. Encontra por quê? Porque primeiro ama. Eu amo os que me amam. Pois em Naum, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que Deus conhece todos aqueles que confiam nele. Se alguém ama ele e confia nele, então Deus, ele conhece aqueles que confiam nele. Pois é verdade. A palavra de Deus, ela é bem clara quando nós olhamos para ela. Por isso que a Bíblia, ela revela aqui, o apóstolo Paulo revelando aos crentes de Corinto. Por exemplo, nós somos conhecidos por aquilo que somos. Por exemplo, se uma pessoa, deixando aqui a vocês, se uma pessoa, ela vive uma vida errada, você vê quando o apóstolo disse aos crentes de Tessalônica, lá no capítulo 4 e versículo 5, falando para o povo não andar nas paixões da concupiscência como os gentios,
que não conhecem a Deus, isto é, todos aqueles que andam numa vida de devassidão, ele não conhece a Deus. Pois em 1 João capítulo 2, a Bíblia relata que quem conhece a Deus guarda os seus mandamentos. Pois é conhecido aqueles que não guardam os seus mandamentos, não conhecem a Deus, pois quem conhece guarda os seus mandamentos. Certo que conhecer a Deus tem as suas degradações, como está no livro de Oséias, que manda prossigamos em conhecer o Senhor. Trata-se de uma experiência profunda, de uma experiência muito mais além. A palavra de Deus é gloriosa. Agora, o que adianta? Um exemplo, você conhece tantas coisas, você é conhecido de tanta gente, tantas pessoas, e Deus não te conhece. Eu estou falando em fato espiritual, não estou falando em um Deus absoluto. Pois quando a Bíblia revela, no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Ele estava citando aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Tá, e nisso conhecemos, por exemplo, aquele que não é de Deus, ele não nos ouve. E nisso conhecemos que nós, o Espírito da verdade, o Espírito do erro há de revelar na vida daqueles que ouvem a verdade e que ouvem a palavra. Está certo? Em 1 João 5:2, a Bíblia relata, e nisso conhecemos que amamos o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Quando não guardamos, nós revelamos que nós não amamos o Filho de Deus. Uma coisa que é certa, na Bíblia existiu pessoas que eram conhecidas. Se você é uma pessoa que vive uma vida errada, você é conhecido por aquilo que você tem hábito de fazer. Se você tem lá um defeito físico no corpo, você é conhecido pelo defeito físico que você tem. De alguma forma você é conhecido. Se você olhar, Naamã ficou conhecido porque era leproso. Lá no capítulo 5 do livro de 2 Reis, Mefibosete, ele foi conhecido porque ele era paralítico, leso dos pés, deficiente físico. A Bíblia relata, 2 Samuel capítulo 9 e o versículo 3 a seguir, Bartimeu ficou conhecido porque era cego, lá em Marcos capítulo 10. Golias ficou conhecido porque ele era de grande estatura, tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Zaqueu ficou conhecido porque era de pequena estatura. O rei Eglon, lá no livro de Juízes capítulo 3, ele ficou sendo conhecido porque era corpulento. Por isso que ele ficou conhecido. Se você olhar no capítulo 3 e 15, Eude, no mesmo capítulo, foi o que matou o rei Eglon. Ele ficou conhecido porque era canhoto. Um exemplo, aqui, quando Imaas correu, que a sentinela, quando haviam matado Absalão, que a Imaas correu, a sentinela viu de longe o jeito que ele corria. Ele deveria ter algum defeito físico, que ela disse: Imaas vem vindo correndo, é a corrida dele, porque ela viu a forma que a Imaas corria. Pois Absalão ficou conhecido
porque o seu cabelo pesava 200 ciclos, cortava no fim de cada ano, a sua cabeleira, está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 14, pois Esaú ficou sendo conhecido, por quê? Porque ele era peludo, vivia no campo, era caçador, então ele ficou sendo conhecido. Ele ficou sendo conhecido por causa desses traços que ele tinha. Pois Sansão ficou sendo conhecido por causa da sua força, a sua força incrível, a sua força física. Então isso, outros homens foram conhecidos por causa do seu caráter e personalidade. Jacó, na sua astúcia, suplantador. Moisés, ele foi conhecido porque a sua personalidade, ele era manso, o homem mais manso da terra, está em Números capítulo 12. Tomé foi conhecido por causa da sua dúvida, da sua incredulidade. Salomão foi conhecido por causa da sua sabedoria. Jonatas foi conhecido por causa da amizade que tinha com Davi. Natanael foi conhecido por causa da sua sinceridade. Jonas foi conhecido por quê? Porque ele não queria obedecer o mandato que Deus havia mandado ele ir. Apolo ficou sendo conhecido porque era eloquente, lá em 1 Coríntios e também em Atos capítulo 24. Gideão ficou sendo conhecido porque se tornou um homem valoroso. Pois se você olhar para Ló ficou sendo conhecido por ser egoísta, queria ficar na cidade de Sodoma. Saul foi conhecido porque foi desobediente, desobedeceu a palavra de Deus, e assim sucessivamente. Quantos homens? Davi ficou sendo conhecido por causa do seu pecado. Pedro ficou sendo conhecido por causa da sua dúvida, ou por causa do seu temperamento. Mas de uma forma ou de outra, ou por personalidade, ou por defeito físico, ou por atitudes, por hábitos, o homem sempre ele é conhecido por alguma coisa. Ele sempre é conhecido. E quando ele é conhecido, tudo bem, os homens conhecem. Mas existe uma coisa mais valiosa do que alguém quando ele conhece a Deus e Deus conhece ele. Você já imaginou? Quando Deus conhece esse alguém, pois diz que aquele que ama a Deus, Deus conhece ele. Quantas pessoas, pois é mandamento de Deus, amai a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento, de corpo, alma e espírito. E muitas vezes as pessoas relatam e dizem, não, nós amamos a Deus, eu amo a Deus. Eu tenho amor por Deus, mas não tem interesse às vezes de um culto, quando vai a um culto, quando vai a uma reunião, quando vai a um ensinamento da palavra, não tem prazer, não tem vontade, não tem desejo, não tem ânimo, não tem interesse. Agora eu pergunto, que amor é este? Como que você ama alguém se você não tem interesse de falar com ele, não tem interesse em orar, não tem interesse em buscar a ele? Geralmente quem a gente ama, o interesse é ter a comunhão com quem a gente ama, ir atrás, conversar, falar, dialogar. Agora, como que eu posso dizer que amo a Deus se estes princípios não estão na minha vida, não está na minha vida? Pois aquele que ama a Deus, Deus o conhece. Deus conhece. Deus conhece. Quantas pessoas que estão vivendo desconhecido de Deus? E aí as pessoas arrumam tanto pretexto. Eu tenho vivido um tempo em que eu não tenho me preocupado mais. Eu já me preocupei muito.
mas eu não me preocupo mais. Quem quer, vamos, quem não quer, amém. Amar a Deus é uma coisa que o próprio Deus coloca na nossa vida, no nosso coração. O próprio Deus. Como que eu posso dizer que eu amo se eu não tenho vontade, não tenho desejo? Um exemplo que quero deixar a todos e vejo: a África, um lugar de pobreza, um lugar de fome, um lugar de miséria material. E lá tem pessoas, tem homens, tem pessoas que teriam 1001 razão de não entrar em nenhuma igreja para adorar a Deus ou para buscar a Deus, mas o maior prazer deles é estar na presença de Deus, buscando a Deus, mesmo sem comida para se alimentar, que nem a comida para se alimentar não tem direito. Mas estão lá nos pés de Jesus. Uma coisa sempre foi certa: quando as pessoas, elas conseguem as coisas por si, coisas materiais, elas chegam a uma altura, não precisam mais de Deus, como que se elas adquirissem tudo aquilo por elas próprias, esquecendo que há um Deus que é beneficiador, que beneficia. Então, infelizmente, a realidade são estas. E hoje estamos vivendo este tempo em que muitos perderam o desejo, perderam o prazer de servir a Deus. Já vinha ruim e depois dessa pandemia, aí piorou. Mas a Bíblia relata, no livro de 1 João, a Bíblia relata, o capítulo 5, versículo 4, que aqueles que são nascidos de Deus, eles vencem o mundo, e a vitória que eles vencem o mundo é a sua fé. Eles vencem o mundo. Se realmente é nascido de Deus, vence o mundo. Eu não estou aqui para falar do mundo cósmico, não estou aqui para falar de um mundo espiritual, que tem envolvência no mundo físico, no mundo material. Mas há um Deus de poder e de autoridade, que nele somos mais do que vencedores. Pois a Bíblia relata em Oséias 6:6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus é mais do que holocausto. E as pessoas, elas não querem o conhecimento de Deus, elas querem o holocausto. Por quê? Porque o holocausto, alguma coisa ela quer de benefício em troca, mas o que Deus mais quer é conhecimento dele. Oséias 6:6. Infelizmente, estamos vivendo este tempo, pois muitos têm vivido e vivem sem ter conhecimento de Deus. O que adianta carregar uma Bíblia e não sabe o que tem dentro dela? E muitos carregam a Bíblia e sabem o que tem dentro dela, mas tanto faz como fez. Pois a Bíblia, ela é certa quando ela relata aqui esse capítulo 8 e o versículo 3 de 1 Coríntios, que aqueles que amam a Deus, Deus conhece eles. E Deus sabe quem não ama a Ele. E aqueles que não amam a Ele, cai na pior.
cai na pior. Porque uma coisa a Bíblia cita no livro de 1 Coríntios, capítulo 16 e o verso 22, a Bíblia relata, Paulo relata, guarda isto para você. A Bíblia relata que a pessoa que não ama a Cristo é maldita. 1 Coríntios capítulo 16 e versículo 22, a pessoa que não ama a Cristo, ela é maldita. Pois o apóstolo Paulo relatou isto. Como que vai ser bendito se não ama a Cristo? Se não ama a Cristo, é maldito. Você já pensou? Isso aqui não é história de igreja, não é história de pastor, isso aqui é a palavra. 1 Coríntios capítulo 16 e o verso 22, pois o apóstolo Paulo, ele relatou isso aqui. Por quê? Porque as pessoas viviam uma vida de qualquer jeito. Ele chama de anátema, maldito. Por isto, aquele que ama a Deus, aquele que ama a sua palavra, aquele que ama Jesus, este sim, e aquele que ama a Deus é conhecido de Deus. Que você, nesta oportunidade, você possa parar e olhar para dentro da palavra e saber que somente Deus, somente Jesus é aquele que tem o poder de fazer uma obra na sua vida. Guarda esta palavra. Nós somos conhecidos por aquilo que somos. Se você é um homem honesto, você é conhecido pela sua honestidade. Se você é uma pessoa desonesta, você é conhecido pela sua desonestidade. Você é conhecido. Se você tem algum defeito físico, você é conhecido pelo defeito físico que você tem. Você é conhecido pela sua personalidade que você tem. Mas nós somos conhecidos. Agora, o que é interessante é você ter uma vida com Deus, amar a Deus e ser conhecido de Deus. Isso é interessante. Porque se isso não estiver na sua vida, você está perdendo muita coisa. Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida. E que Deus ele possa agir no seu coração. E que algo extraordinário possa sempre acontecer na sua vida pelo Espírito Santo. E que você possa guardar esta palavra em seu coração. Em seu coração. Pois amar a Deus, pois todo aquele, Jesus diz, todo aquele que amar mais o seu pai, sua mãe, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Para um pouquinho, faça uma reflexão disso aqui. Hoje as pessoas defendem aqueles que são seus e vai contra os princípios da palavra. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm medo de uma obra do mal que fazem para elas, porque o diabo ele age imediatamente. Agora, porque Deus não age imediatamente, então as pessoas não têm muito medo, mas horrenda coisa é cair na mão de um Deus vivo, porque Deus ele age na decorrência do tempo, que Deus dá tempo ao tempo. Deus dá tempo ao tempo, e na decorrência do tempo Deus ele chega. E aí as pessoas aproveitam, achando que não vai acontecer nada, mas acontece. A justiça de Deus ela é paciente, mas quando ela chega ela é implacável, porque não tem quem vai te livrar. Se você cair na mão do juiz, você arruma um advogado. Se você cair na mão do promotor, você arruma um advogado. Se você ficar doente, você arruma um médico.
que você precisar nesta vida, você arruma alguém para te ajudar. Mas e quando cai na mão de Deus? Se cair na mão do diabo ainda você consegue sobressair, Deus entra com providência. E caindo na mão dele, quem é que vai te livrar? Por isso, ame a Deus, que aqueles que amam a Deus, Deus conhece. Aqueles que não amam, não são conhecidos dele. Deus abençoe você, em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Amém e amém.